Então, Vênus no signo nos signos de Marte. Eu fiz o vídeo de Vênus através dos signos, né, na verdade, Vênus em certas posições que são mais negativas e posições que são mais positivas. Eu mostrei em verde as posições que são mais positivas e em vermelho as posições de Vênus que são mais negativas. Só que eu botei 2 posições, uma de Vênus em Áries e uma de Vênus no signo de Escorpião, como azul. O azul, ele significa uma posição neutra, né, ela não é nem positiva, exatamente, por si só, nem negativa por si só, então ela vai ser uma posição neutra, que vai depender de outros critérios para entender como que esse Vênus, ele de fato vai, eh, dar seus frutos. Porém, obviamente, como é uma posição neutra, quer dizer que não existe muito karma positivo também. Não existe um karma tão positivo, mas também não existe um karma tão negativo. Você pode imaginar que é um 50-50. Na sua base mais pura, claro, né? Dentro do contexto mais puro de Vênus, dentro do signo de Áries, dentro do contexto mais puro de Vênus no signo de Escorpião. Então, pro signo de Áries em si, quando Vênus está no signo de Áries, significa que o homem, ele teve atitudes, vamos dizer, 50-50, né? E ele vai tender a atrair ou então gostar de mulheres que têm um lado mais marcial, que tem um lado onde elas não necessariamente são exatamente muito femininas no sentido romântico. Eles podem gostar. Caso você tenha Vênus em Áries e você seja um homem, você pode gostar de mulheres que têm eh, uma atitude mais óbvia dentro de relacionamentos, uma pessoa mais passional, com certeza vai ser uma mulher mais passional. Você possivelmente também vai ser uma pessoa mais passional. E se não for, eh, um passional tão óbvio como Áries costuma dar, é porque existem outros planetas no mapa que fazem com que esse lado de Áries, de Vênus em Áries, ele fique mais baixo, né, que ele fique em segundo, terceiro plano, enfim. E pra quem tem Vênus em Escorpião, é uma dentro dessas 2 posições de Vênus e Áries e de Vênus em Escorpião, Escorpião ele vai ser um pouco mais difícil emocionalmente do que Áries. Áries é um pouco mais fácil no sentido emocional. E Escorpião ele é mais difícil, né, Escorpião ele naturalmente rege, coisas mais difíceis, rege o lado emocional, rege uma fortaleza emocional também. Ele é naturalmente também algo que significa, uma energia, né, que é muito ligada à 8ª casa. Então existem muitos altos e baixos, existem questões emocionais profundas, existem, eu vou dizer que até traumas, certas questões que precisam ser trazidas para a superfície, para que possam ser, avaliadas e que possam ser também, eu não vou dizer que seja algo que precisa ser curado, mas muitas vezes também é sobre, dentro desses relacionamentos, existir um um uma estabilidade emocional, né. Vênus num signo de Escorpião é um pouco mais difícil do que Vênus no signo de Áries, nesse sentido, no sentido emocional. Então, em Escorpião, você vai acabar atraindo mulheres que são mais intensas, mulheres que vão demandar até um lado, elas vão demandar um pouco de tudo, então elas vão demandar o lado emocional, elas vão demandar do lado físico, elas vão demandar que você dê tempo pra elas, né, elas não vão se sentir satisfeitas com apenas o lado físico, com o lado mais passional, com o lado, carnal, vamos dizer assim, de Vênus em Áries, né, que naturalmente é mais passional, naturalmente é mais masculino. E isso não é um demérito, né, simplesmente uma característica de Vênus em Áries, é a característica natural. Em Escorpião, Vênus ele vai ainda ter o lado carnal, ele ainda vai ter o lado passional, mas ele vai estar muito atrelado ao emocional e vai estar muito atrelado em como a mulher se sente, com relação a você. Então se você, muitas vezes não trata ela bem, ou então você deixa de fazer alguma coisa, né, no sentido emocional pra ela, pra que ela se sinta confortável com você, pra que ela se sinta emocionalmente feliz, ela vai ser uma pessoa que te vai te trazer e vai te mostrar questões,
mais difíceis, ela vai te trazer algo mais peculiar, algo mais difícil emocionalmente falando. Áries, do outro lado, pode trazer situações também difíceis, mas no sentido da traição, né? A mulher pode acabar tendo mais de um relacionamento e porque ela não está satisfeita com alguma situação, algum tipo de expressão dentro desse relacionamento, ela não está satisfeita. E seu lado passional também, muitas vezes ela pode simplesmente até se ela for mais imatura, se ela ainda não tiver passado dos 26 anos mais ou menos, ela também pode, não ser tão fácil de não digo nem de conquistar. Para conquistar, Vênus e Escorpião é mais difícil, porque você precisa conquistar o lado emocional dessa mulher, você precisa dar um amparo emocional muito maior do que Vênus em Áries. Vênus em Áries vai ser muito do momento, vai ser uma posição de de intensidade no momento. Vênus em Escorpião é uma energia de intensidade a longo prazo e é uma energia de intensidade de você conseguir fazer com que essa mulher ela vá se abrindo para você. Diferente de Vênus em Áries, né, em sua forma pura, claro. Não quer dizer que eh, todo planeta, todo Vênus em Áries vai ser assim, vai depender, obviamente. Às vezes Saturno tá junto, né? Às vezes tem um outro planeta junto, às vezes existem aspectos mais negativos, aspectos mais positivos, depende muito do Vênus no seu mapa natal. Mas em sua forma mais pura, Vênus em Áries é muito óbvio. Então é no sentido de você tá vendo aqui, eu vou falar pra você o que eu quero e eu vou expressar o que eu quero. E Vênus em Escorpião vai ser muito mais enigmático no sentido de guardar mais os sentimentos, esperar, né, pra ver se ela pode confiar em você, pra ver se de fato ela vai ser um pouquinho também investigativa, ela vai pegar as coisas, né, as questões emocionais, aquilo que você fala pra ela e ela vai ver se ela vai sentir muito, fisicamente falando, ela vai sentir também, e emocionalmente falando, ela vai sentir bastante. Quando você fala a verdade, quando você não fala, né? O que existe além daquilo que você falou. Então é uma posição um pouco mais difícil nesse sentido, porque ela vai demandar mais estabilidade do seu lado, ela vai demandar mais tempo mesmo. E pode ser que muitas vezes ela não fale completamente tudo que ela sente, ela guarda um lado dela. E não necessariamente é porque ela tem um resguardo com relação a você, mas é um resguardo com relação a ela mesma. E ela não quer investir até que ela saiba que eh, você tá investindo antes. Então, assim, Vênus em Escorpião sempre vai trazer o lado passional, mas vai trazer um lado emocional muito profundo também. Vênus em Áries vai trazer um lado muito passional, muito físico, mas também vai trazer um lado emocional mais franco, no sentido da pessoa ser muito mais. Ela ser mais óbvia, né? Ela pode tomar atitude, ela pode ir atrás de você, ela pode. eh, não se sentir mal com isso. Vênus em Escorpião provavelmente vai a mulher que tem Vênus em Escorpião, se você tiver esse lado venusiano, né, se você tiver Vênus nessa posição, essa mulher, ela vai querer que você tome as rédeas muito mais do que ela. Então Vênus em Áries, a mulher, ela não vai ter problema em tomar as rédeas, em falar com você primeiro, né, em mostrar interesse primeiro. E talvez você até goste dessa energia. Você tendo Vênus em Áries, muito provável você vai gostar. Se você tiver Vênus em Escorpião, pode ser que você goste também, porque Escorpião é um signo de Marte. Mas, em geral, as mulheres elas não tendem a dar o primeiro passo quando elas têm Vênus em Escorpião, a não ser que elas tenham outros planetas ali que são masculinos e que vão fazer que ela seja naturalmente um pouco mais masculina nesse sentido. Então ela vai ter, uma abertura, né, ela vai se sentir bem em dar esse primeiro passo. Sendo que na energia pura em si de Escorpião, ela não vai se sentir bem. Se a gente falar de Vênus puramente, no signo de Escorpião, ela não vai se sentir bem em dar esse primeiro passo. Em Áries, ela vai se sentir bem, ela não vai ter esse problema. Sendo Vênus em Áries, ela não vai se importar em dar o primeiro passo. E sendo em Vênus em Escorpião, ela vai se importar. Ela não vai querer, ela não vai se sentir bem com essa ação. Então, essas 2 posições, elas dependem muito de como elas estão sendo amparadas até pelo regente, né, onde está Marte, o que Marte está fazendo, qual é a casa.
Então depende muito do mapa astral de cada pessoa. Claro que todas as posições que eu indiquei no outro vídeo de Vênus também dependem muito do mapa astral da pessoa. Muitas vezes você pode ter Vênus em um signo muito bom, mas ter relacionamentos terríveis. Então, não é nem pelo seu mérito. Isso não vai ser exatamente pelo seu mérito, vai ser por outras coisas dentro do mapa astral. Então, precisa avaliar como um todo. Mas é interessante ver Vênus, porque Vênus é um ponto de partida para o mapa de um homem, no sentido de como ele lida com, o mundo, com Maia, com as mulheres, o que ele traz de karma positivo e karma benéfico. Porque é através dessa ligação com as mulheres, com a vida, com Maia, que ele consegue se individualizar, que ele consegue se fortalecer. Então, é bem interessante vendo, simplesmente o planeta em si, como ele está, qual é o signo, qual é a casa, quais aspectos recebe, porque é como eu disse, é um ponto de partida para o homem. Quando Vênus ele está em debilitação, como eu falei, ou então em um signo que costuma trazer uma mulher com mais doenças, né, uma mulher que, tem um corpo mais doente, vamos dizer assim, mostra que existe um débito muito grande kármico com relação às mulheres, com relação à vida em si. E as posições, privilegiadas, vamos dizer, como Vênus em Peixes, mostra que você tem, não um débito, né, mas você tem um crédito, na verdade, kármico com relação às mulheres, com relação à vida. Então você vai receber apoio das mulheres, você vai ter bons relacionamentos, né, especialmente você em si, você vai receber isso das mulheres. Caso você tenha Vênus em um bom signo, em especial no signo de Peixes, no signo de Touro, que são signos femininos, signo de Libra também. E os outros signos que eu comentei também, como o signo de Capricórnio, o signo de Aquário, são signos excelentes também para Vênus. Gêmeos também é muito bom. Mas, como eu disse, caso você tenha Vênus no signo de Áries ou no signo de Escorpião, você vai ter mais dificuldades no sentido emocional para Escorpião e você pode ter dificuldades no sentido de traição para o signo de Áries. Então a mulher ela pode ter mais de um relacionamento, né, onde ela não necessariamente ela sente que você tá satisfazendo ela, não necessariamente fisicamente falando, mas podem ser outras coisas, né, pode ser muito ligado do lado emocional mesmo. E Vênus em Áries é uma mulher mais livre, é uma mulher que gosta de determinar o caminho dela também, né, ela gosta de fazer as escolhas dela, porque Vênus rege escolhas. Então se você tem Vênus em Áries, vai ser uma mulher que vai ter um lado masculino mais óbvio nesse sentido. Então muitas vezes o que acontece dentro dessa situação de traição é que, às vezes, você pode estar sufocando essa mulher. Então não é nem pelo emocional, mas assim porque você sufoca. Então se você sufoca, ela pode buscar, né, uma forma de sair de se aliviar emocionalmente falando, de aliviar também uma pressão. Em Escorpião isso vai ser mais difícil de acontecer, não que não possa, qualquer posição pode trazer traição, tanto para o homem quanto a mulher. Mas em Escorpião, ela vai demorar mais, ela vai demandar mais emocionalmente, ela pode brigar mais. Não que Ares também não brigue, mas Ares, ela vai, muitas vezes, ser mais óbvia, ela vai falar, né? Então, se você acaba não mudando, se você não repensa a situação, se você não dá, uma forma de resolver a situação, pode ser que ou ela termine, né? Ela seja mais assim, ela não demore muito, né? Ela tá no signo cardinal, então o signo cardinal vai fazer com que ela precise dessas mudanças também. E no signo de Escorpião vai ser um signo fixo, então ela vai tender a ficar em uma situação muitas vezes que não é tão boa pra ela e o relacionamento em si. Mas é porque é Escorpião, né? Então Escorpião é um pouquinho mais difícil, ainda mais com um planeta como Vênus, né? Que é um planeta mais delicado, que é um planeta benéfico em uma energia que é mais difícil, como a energia de Escorpião. Então, pensando por esse lado, Escorpião seria um signo, onde existe um karma mais negativo do que Áries, tá? Mas, em geral, são 2 signos dentro de um contexto neutro. Vai depender, claro, como os outros também
vai depender daquilo que, do que rege, quais são os aspectos que recebe, se tem algum planeta junto, entre muitas outras coisas, além dos mapas que são os mais importantes para o homem, o D9 em si, que é o mais importante, tem o D7. E dentro desse contexto vem todos esses mapas, né, vendo, toda a qualidade de Vênus, é possível realmente, eh, entender como é que está o karma em si e também o tipo de relacionamento que você vai ter, né, quais são os relacionamentos e como você pode até mesmo mudar isso, como você pode, melhorar o seu karma, como você pode melhorar o seu relacionamento com a vida, né, como você pode fazer melhores escolhas também, no geral, não é nem ligado à mulher em si, mas ligado ao contexto geral da vida.